Olá, bom demais ter você por aqui. Termina agora em março a gestão dos professores Jaime Ramírez e Sandra Goulart Almeida à frente da UFMG. Como a universidade se modificou e em que se fortaleceu no período de 2014 a 2018? Quais foram seus principais desafios? Como a universidade enfrentou o turbulento cenário político e econômico dos últimos anos? Para falar sobre os últimos 4 anos na universidade, recebemos em nossos estúdios, aqui na TV UFMG, o reitor e a vice-reitora para uma entrevista especial. Fique com a gente, nossa conversa já vai começar. Bom, gostaria de começar agradecendo pela presença dos dois aqui. Muitíssimo obrigado, sejam bem-vindos. Pablo, professora Sandra e eu que agradecemos a oportunidade de poder gravar essa entrevista. Obrigada. Bom, lembrando ao pessoal que está assistindo que durante a nossa conversa, eles também vão poder acompanhar algumas imagens da gestão 2014 e 2018. São aí momentos marcantes desses últimos 4 anos. Mas gostaria de começar falando um pouquinho sobre um panorama da gestão, né? Que tal a gente começar dando um sobrevoo aí da gestão 2014 e 2018? É possível definir ela em 3 ou 4 tópicos, reitor? Creio que sim. A avaliação que fazemos ela é positiva. Um período, sem dúvida alguma, conturbado da vida histórica do nosso país, da nossa sociedade, mas a UFMG soube tratar com tranquilidade, com clareza e com definição as questões centrais de uma instituição de ensino superior para poder vencer esse período. Eu destacaria que a universidade ela soube enfrentar as suas atividades com seriedade. A UFMG avançou em todos os indicadores acadêmicos da graduação, da pós-graduação, pesquisa, extensão. E ela abordou também atividades meio centrais hoje para que a universidade avançasse com segurança e com solidez e alcançasse o patamar que ela se encontra hoje junto à nossa sociedade. Uma universidade de referência para o país, uma universidade articulada com a sociedade e com trabalhos de repercussão internacional. A universidade ela é uma instituição robusta, a UFMG tem 90 anos, então isso ficou muito claro nessa gestão, que consolidou várias propostas que vieram de outras gestões e também avançou em várias áreas do conhecimento. Ela teve um papel muito importante como produtora de conhecimento, localizada em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e no país. Então essa foi uma marca também da UFMG, a interação com as cidades, a interação com o estado e com o país. Ok, a gente sabe que a universidade é uma tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. A UFMG também considera que a cultura tem uma dimensão importante. Mas a gente sabe que a graduação, de alguma forma, ela é quem mostra, né, a cara da universidade. A UFMG, nos últimos 4 anos, passou por uma reconfiguração na graduação. Gostaria que você falasse um pouco qual foi o objetivo dessa reconfiguração. Pois bem, nós temos 2/3 dos alunos da universidade hoje na graduação. É a maior face de contato com a nossa sociedade. E já desde o início da década de 90, que a universidade ansiava por uma reestruturação do seu arcabouço normativo, do que é possível se fazer na graduação. E assim fizemos, foi concluída uma reestruturação da graduação, mas mais do que isso, ao mesmo tempo em que se reviu as normas acadêmicas, foram feitas ações que permitiram a universidade avançar em várias áreas, do ponto de vista das ações transversais, que possibilitam os alunos de graduação de fazerem um conjunto de atividades acadêmicas, somando 360 horas, que vão contribuir para a sua graduação. Além das ações transversais, atividades acadêmicas exclusivamente voltadas para o curso noturno, para fortalecer a atividade no noturno, dos 2/3 dos alunos que a UFMG possui na graduação, 1/3 desses alunos hoje está no turno noturno,
de maneira que temos a tranquilidade de dizer que trouxemos a graduação para o centro da pauta da universidade. Foram feitas inúmeras reuniões com os colegiados de curso e hoje é possível dizer que a UFMG tem uma graduação de ponta, referência para o país e avaliada entre as melhores do país, com o conceito 5, tanto no índice geral de cursos, quanto também no conceito institucional. São apenas 4 instituições no país que gozam desse prestígio de ter, ao mesmo tempo, esse conceito 5 nesses 2 indicadores. E temos a certeza de que a UFMG está no caminho certo, do ponto de vista de possibilitar uma formação mais abrangente, mais flexível para os alunos da graduação, para a formação de um aluno mais cidadão, mais crítico, mas também com uma base sólida naquele curso que ele escolheu. Eu diria, Pablo, que a graduação fez um movimento muito importante no sentido de interagir também, de criar essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que é tão importante para todos nós. Nesse sentido, a graduação, ela apresentou vários projetos que foram para articular, por exemplo, um aluno de graduação hoje pode fazer disciplinas na pós-graduação e usar os créditos, pode também fazer atividades de extensão e usar para completar os seus créditos acadêmicos também. A iniciação científica, ela foi incentivada no sentido de não apenas a graduação em si, mas que ela fosse interagida com a extensão e também com a pós-graduação. Então, procurou-se dar essa formação interdisciplinar e também através dessa indissociabilidade que para nós é tão importante. A UFMG também aprovou, algumas resoluções aí que dispõem sobre direitos humanos e também o fim de atos discriminatórios, ou a tentativa de acabar com esses atos. Tivemos uso do nome social aprovado, proibição do trote, discussão de uma política para a saúde mental, cotas étnicas e raciais na pós-graduação. A UFMG acabou se destacando aí nesse período no campo da garantia dos direitos humanos e fundamentais. Gostaria de saber, então, se essa decisão ela partiu do reitorado ou foi uma reivindicação da comunidade acadêmica. Como aconteceu? Foi uma decisão política da administração. Entendemos que a universidade ela é uma instituição que ela tem que dar exemplos para a sociedade. Ela é financiada pela sociedade, ela interage com a sociedade. E esse conjunto de normas, resoluções que você mencionou, já estava no nosso horizonte. O que foi feito foi de priorizá-los e trazê-los para a agenda com o intuito de encerrá-los nessa gestão, com um objetivo muito claro. Como você mencionou no início, vivemos um período muito conturbado na nossa sociedade, um período de conflito, de antagonismo, de intolerância. E nada mais adequado do que uma universidade do porte da UFMG de trazer para a sua responsabilidade de discutir, mas não apenas discutir, de implementar e levar à frente essas questões do ponto de vista de definições de políticas internas. E assim fizemos, acreditamos que cumprimos um papel importante. Isso é extremamente importante, não apenas para a universidade, mas para mostrar para a sociedade que determinadas ações hoje, já na segunda década deste século, elas são inaceitáveis do ponto de vista da convivência, da boa convivência entre estudantes universitários e na nossa sociedade como um todo. Então, esse foi o intuito, foi uma decisão política nossa, da professora Sandra e minha, de trazer esse assunto para o centro das pautas prioritárias, instituir as comissões e concluir o trabalho como fizemos dentro desses 4 anos. A UFMG tem que estar sintonizada com as demandas da sociedade, isso para nós ficou muito claro no início da nossa gestão. Então, esse conjunto de ações que nós fizemos, ele procurou atender justamente essa demanda e também a responsabilidade que a UFMG tem em uma formação que seja cidadã. Então, nós temos que realmente começar essa discussão por aqui, para que nós possamos constituir uma comunidade que seja cada vez mais plural, cada vez mais respeitosa e que nós possamos dar ao estudante que entra na UFMG essa formação que é não apenas acadêmica, mas também e, sobretudo, uma formação cidadã. Nós queremos que os nossos alunos sejam pessoas melhores, que contribuam para a construção do nosso país, da nossa sociedade.
Ok, falamos de ensino, vamos falar agora de pesquisa. Como foi gerir a área num momento tão difícil de incertezas sobre o orçamento e também aí no momento complicado da política, principalmente da política econômica, enfim. E tivemos também aí o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia. Como que foi isso? Não foi simples. Evidentemente, quando se tem um corte de recursos financeiros e contingenciamento de recursos em anos seguidos, que foi o que ocorreu nesses 4 anos, você tem que eleger prioridades. E, a nosso juízo, de forma acertada, a UFMG conseguiu, com recursos próprios, manter um edital para o apoio aos recém-contratados. Nesse período, nós tivemos mais de 400 docentes que foram contratados na UFMG e aqui iniciam sua carreira. E, dessa forma, essa era uma ação óbvia, na nossa opinião, de prover um auxílio financeiro de R$ 9.600 para os docentes que se candidatam, em que ele pode utilizar esse recurso em custeio, manter o seu laboratório em capital, verbas de capital para comprar equipamentos, ou ele pode ainda converter todo esse recurso para contratar 2 alunos de iniciação científica à sua escolha. Além disso, esse recurso é inteiramente gerenciado pela Fundep, o que confere uma agilidade nessas despesas. Essa foi uma ação, e a outra que consideramos estruturante do ponto de vista da pesquisa foi discutir o papel e o credenciamento dos laboratórios institucionais de pesquisa que são multiusuários. Isso é importante para a universidade definir a sua política e poder, não só ela própria, investir nesses laboratórios, caso considere adequado, mas também possibilitar que ela alcance editais externos para o financiamento dessa infraestrutura que tem que ser compartilhada e sempre multiusuária. Essas 2 ações, do ponto de vista da pesquisa, foram balizadoras, foi o que foi possível ser feito nesses 4 anos. Mas eu destacaria ainda algo muito próximo da pesquisa, mas também com interface com a pós-graduação, com o ensino e com a extensão, que foi a reestruturação da CTIT. Toda a CTIT hoje ela está reestruturada, o Conselho Universitário aprovou a sua desvinculação da Pró-Reitoria de Pesquisa, ela passa a ser uma diretoria vinculada à administração central, e todas as modificações já previstas no novo marco legal já foram implementadas por meio de resoluções para conferir uma maior agilidade à CTIT, para não apenas proteger o capital intelectual do que aqui é desenvolvido na UFMG, uma política de como compartilhar a infraestrutura de laboratório com empresas do setor público ou privado, e, de igual maneira, possibilitar que o servidor inventor ele possa ter essa propriedade intelectual garantida e reservada, protegida por meio de uma firma em que ele possa ser participante dessa firma. Então, nós temos a convicção que a UFMG é a primeira instituição no país a dar um passo concreto, já com um arcabouço bem definido de como avançar na inovação, mas entendendo a inovação como uma ação transversal, que ela integra tanto pesquisa, quanto ensino, quanto extensão. Ou seja, a universidade não perde essa característica de continuar fazendo as suas ações para o avanço do conhecimento de forma articulada nos 3 pilares que sustentam a nossa instituição. É importante destacar o papel que a UFMG teve no sentido de discutir a importância da ciência, tecnologia e educação para o nosso país, né? O UFMG sediou a SBPC e esse foi um momento político muito importante de defesa da pesquisa na UFMG, na pesquisa nas instituições de ensino superior. Nós organizamos também o Congresso das Humanidades, que pensou justamente esse papel da pesquisa, do ensino integrado na área de humanidades, e também os desafios contemporâneos dos 90 anos da UFMG. E esse foi um movimento político também para tentar resgatar e chamar a atenção da sociedade de um modo geral sobre a importância da produção de conhecimento que é feita nas universidades, principalmente nas universidades públicas no Brasil. O reitor já falou um pouquinho sobre a extensão, mas vamos
discorrer um pouquinho mais sobre ela, porque é importante, né? As ações extensionistas na UFMG, elas de alguma forma atendem cerca de 5 milhões de pessoas todos os anos. A formação de redes para potencializar nessas ações parece ter sido uma aposta da gestão, né, Sandra? Exatamente. A extensão, ela foi pensada em nossa gestão como uma atividade formativa. Então, a extensão, ela faz parte da graduação, faz parte da pós-graduação e da pesquisa. Então, foi feito um trabalho integrado nesse sentido. Além disso, criou-se redes transdisciplinares que abordam algum problema que é importante para a nossa sociedade, como os direitos humanos, a questão do Observatório de Mariana. Então, foram várias as ações nesse sentido, saúde mental. A partir disso, a partir dessas redes que envolvem membros da nossa comunidade, membros da comunidade externa e membros dos órgãos públicos, procurou-se pensar em políticas públicas nas quais a UFMG pudesse intervir e formular propostas. Então, foi essa a grande avaliação que nós fizemos com relação ao trabalho de extensão, que a UFMG tem uma longa tradição, mas que nessa gestão ela avançou no sentido de envolver outros atores e estar mais próxima da graduação, da pós-graduação e da pesquisa. Eu complementaria dizendo que, além dessa ação integrada, foi feito todo um esforço para que essa política se consolidasse por meio da Pró-Reitoria de Extensão, e hoje ela independe, eu diria, da administração que estiver à frente da universidade. Foram feitas mudanças, alterações na Pró-Reitoria de Extensão, de forma a que essa integração e possibilitar que a extensão contribua como uma ação formativa dos alunos da universidade, ela seja agora perene na administração da universidade. Isso é muito importante para uma instituição como a nossa. Sandra falou da SBPC, né? A UFMG sediou pela 5ª vez na história, em 2017, a SBPC, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também, um ano antes, a Conferência das Humanidades. Sediar eventos como esse, de alguma forma, mostra o reconhecimento das instituições, a excelência da UFMG, Sandra? Com certeza. Eu acho que esses eventos ele têm um papel duplo. Ao mesmo tempo, congregar a nossa comunidade em termos da temática a ser abordada e também chamar a atenção da sociedade como um todo para o que é produzido aqui, sobre a reflexão que é feita aqui na UFMG e nas instituições de ensino superior. Então, esses eventos que nós construímos ao longo desses 4 anos, ele teve esse objetivo, pensar esses desafios contemporâneos, pensar o lugar da universidade no cenário atual do país, um cenário muito difícil. Então, o papel importante que as universidades têm nesse contexto. Foi esse o sentido de se organizar esses eventos ao longo desses anos. Como foi, reitor, sediar a reunião anual da SBPC? Nós nos candidatamos para sediar a reunião de 2017 em 2015. Eu e alguns membros da equipe fomos a São Carlos e apresentamos a demanda para o conselho da SBPC, porque já tínhamos tomado essa decisão de que seria importante do ponto de vista cultural, científico, acadêmico, ter o maior evento científico do país sendo organizado pela UFMG. Havia 20 anos que a SBPC não era realizada na UFMG, e avaliamos que o momento que a universidade vivia, que iria completar 90 anos, e também essa efervescência das discussões que permeiam e permeavam a nossa sociedade, seria oportuno trazer a SBPC para fazer as discussões relativas à ciência, à educação como um todo, na nossa instituição. E assim foi feito. É claro que organizar um evento desse porte não é simples, mas a equipe da universidade, ela se engajou de uma forma impressionante, várias pessoas, muitos voluntários da nossa comunidade, e foi um sucesso. Ficamos muito satisfeitos com a organização, não apenas da SBPC, porque ela discutiu assuntos prementes e importantíssimos da nossa sociedade, que continuam ainda em aberto do ponto de vista do financiamento da educação do ensino superior, da educação pública, da ciência, da cultura. Eu creio que a UFMG fez o seu papel mais uma vez ao trazer esse importante evento para Belo Horizonte. Agora, esse reconhecimento institucional ele é importante para uma universidade em momentos tão conturbados como foram esses últimos 4 anos aí, que coincidiu, né, com
essa gestão dos senhores, a gestão ela foi marcada por ocupações estudantis, o uso devido da força policial no campus Pampulha, reconhecido inclusive pelo governo do estado. Houve uma operação de busca, apreensão e condução coercitiva da Polícia Federal, uma operação que acabou sendo desaprovada pelo Ministério Público. Como que essas questões, de alguma forma, afetam a gestão e a universidade? Bom, eu queria destacar ainda do ponto de vista da organização de eventos, para se ter uma ideia do contexto em que vivemos, é que a UFMG ela sediou um congresso da União Nacional dos Estudantes. Nenhuma instituição se dispunha a organizar o congresso. E os estudantes nos procuraram com uma certa antecedência e nós entendemos que é papel da universidade, independentemente da sua natureza jurídica, pública ou privada, acolher o congresso dos estudantes. E assim o fizemos. O Congresso Nacional da Uni foi realizado aqui na UFMG em um desses 4 anos. E não tivemos problema algum do ponto de vista da ordem. E é próprio que os estudantes discutam as questões que são da natureza do movimento estudantil. Vivemos um período, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político e institucional, muito complexo nesses 4 anos. A deposição de uma presidente da República legitimamente eleita. Ao longo desse período, para terem uma ideia, eu tive que conviver com 6 ministros da educação. O ministro Cid Gomes, eu encontrei apenas na posse, ele não ficou, creio que 2 meses no cargo. O professor Renato Giannini também ficou um período muito breve. Então, num período de 4 anos, você conviver com 6 ministros da educação, qual política efetivamente de curto, médio ou longo prazo você pode estabelecer para uma universidade, qualquer que seja a universidade? Não há possibilidade de estabelecer política. Você tem que ter muita tranquilidade nesses momentos para definir as prioridades e nós avaliamos que a UFMG teve a felicidade com seus órgãos colegiados, decisões difíceis que foram tomadas, em conjunto com os diretores das unidades acadêmicas, de tomar as decisões acertadas. Do ponto de vista financeiro, eu destacaria que tivemos que fazer reduções, cortes, que afetaram sobremaneira a universidade em atividades que contribuem para a atividade fim. Estou falando de postos de serviços terceirizados, de limpeza, de manutenção, de portaria, de prédios que tiveram que ser diminuídos, porque nós não tínhamos recursos financeiros, ou então iríamos encerrar o ano sempre deixando uma dívida de 1 ano para o ano seguinte, o que não é desejável. Esses cortes foram feitos, o que permitiu ao UFMG a vencer os anos seguintes. Isso foi feito no final de 2014, sobre uma outra ótica, uma universidade mais enxuta do ponto de vista dos seus servidores, mas cientes de que ela não iria abrir mão do rigor acadêmico e dos patamares acadêmicos que estavam colocados como desafios. Do ponto de vista político, eu destacaria que, para a professora Sandra e para mim, foi um enorme desafio conviver com não apenas a questão das ocupações estudantis no final de 2016, mas eu destacaria também, nós tivemos 3 greves de servidores técnico-administrativos nesse período e uma greve docente. Sempre quando a universidade passa por esses períodos, sobretudo da ocupação dos discentes, a universidade, como a sociedade, ela, de certa forma, ela ficou dividida. Nós temos essa compreensão. Mas qual a decisão você vai tomar? Algumas unidades acadêmicas, e não foram poucas, as suas congregações se reuniram para dar apoio ao movimento dos estudantes, ao passo que outras congregações se reuniram exatamente para tomar uma decisão no sentido contrário. A professora Sandra e eu temos a tranquilidade de dizer que nós fizemos inúmeras reuniões com os alunos para encontrar o melhor desfecho, para que possibilitasse o direito de manifestação, mas também que guardasse o direito de ir e vir de cada um dos membros da comunidade acadêmica da UFMG. Isso foi possível em muitos casos e não foi possível em alguns. Nós temos a clareza que isso pode ter desagradado parte da comunidade, mas em momento algum passou pela nossa cabeça
de não resolver a questão com os meios próprios que a universidade tem. Uma instituição de ensino, na nossa opinião, ela não pode abrir mão da sua capacidade de diálogo para resolver os seus conflitos internos. Esse sempre foi o nosso norte, esse sempre foi o nosso principal objetivo, por meio do bom diálogo, do bom convencimento, por ser uma instituição de ensino, de dar o exemplo e de jamais usar a força ou solicitar o apoio externo para resolver questões que são internas à universidade. Isso faz parte do exercício do cargo. E temos hoje, que já se passou mais de um ano, a tranquilidade de dizer, ao contrário do que outras instituições fizeram e que criaram cismas muito difíceis de serem solucionados na sua comunidade interna, que nós soubemos solucionar a questão com sabedoria. Eu diria que a universidade ela teve força para manter a sua coesão institucional, respeitando as diferenças, ela teve altivez para indicar as alternativas e, sobretudo, ela manteve a sua autonomia para resolver as suas questões internas. Não foram momentos fáceis. Eu diria que foi uma das piores crises que a universidade pública brasileira viveu nos últimos anos. E note bem, nós estávamos vindo de um período de muito apoio, de muito avanço com relação às instituições públicas, crescimento do número de estudantes, ampliação dos campi. Então, essa crise ela veio realmente, de uma certa forma, parar um pouco esse fluxo que vinha ocorrendo nos últimos anos. E isso foi muito difícil lidar com todos esses problemas que foram econômicos, como o reitor mencionou, e foram políticos também. A UFMG saiu à frente de todas as universidades na luta contra a PEC dos gastos públicos, justamente por entender que nós não podíamos mais continuar como estava acontecendo em 2015, 2016. Então, a instituição ela se mostrou robusta. Ela se mostrou forte, se mostrou consistente, ela é mais forte do que qualquer dessas crises, qualquer desses problemas que nós vivemos nesses 4 anos. Então, isso, com essa certeza, nós temos. A universidade é uma instituição sólida, ela é realmente sinônimo dessa nossa força institucional, ela estará, apesar de toda a crise, ela se manteve a sua qualidade, manteve o seu papel importante, relevância na relevância social. Então, isso foi o que nos mostrou. Foram momentos difíceis, mas a UFMG, ela saiu vencedora desse processo, ela saiu realmente consistente e também com papel protagonista no cenário nacional. Eu gostaria de mencionar, Pablo, também o evento sobre a ação da Polícia Federal que ocorreu em 6 de dezembro. Olha o contexto. No dia anterior, nós já tínhamos feito a última reunião de equipe, a professora Sandra já estava eleita no 2º turno e faltava apenas o colégio eleitoral se reunir para ratificar o seu nome. E fomos surpreendidos, professora Sandra, eu, professor Alfredo, professora Roxane, ex-reitora, professora Heloísa Stalin, ex-reitora da universidade, Silvana Koser, servidora da instituição, com a ação da Polícia Federal. De pronto, eu queria dizer que professora Sandra e eu temos convicção das nossas ações nessa gestão. Estamos tranquilos e convictos que essa apuração vai elucidar todas as circunstâncias para não deixar qualquer dúvida junto à nossa comunidade. Imediatamente instituímos uma comissão interna para se debruçar sobre o assunto e levar ao conselho universitário, e não a reitor e ao vice-reitor, essa apuração interna que a própria universidade vai fazer sobre esse projeto do Memorial da Anistia, de forma que foi algo que nos surpreendeu individualmente e também a instituição de uma forma muito marcante. Eu creio que essa operação ela ficará marcada para nós individualmente, mas também junto à instituição, que soube mostrar com muita coesão, com muita clareza, o que é o UFMG.
E de maneira que nós agora vamos aguardar o andamento dos fatos para que tudo se elucide em seu tempo, com a convicção que nós já afirmamos anteriormente. A UFMG, na nossa opinião, é uma instituição séria, sempre colaborou com os órgãos de controle, sempre esteve à disposição e sempre estará à disposição dos órgãos de controle. Se nós tivéssemos sido, professora Sandra ou eu, ou qualquer um dos colegas que eu mencionei, intimados, lá teríamos ido à Polícia Federal, aos órgãos de controle, como assim sempre fizemos. E, como eu disse, em um dos eventos que se sucedeu após esse episódio, a UFMG, enquanto instituição, ela tem uma longa história, uma longa tradição de não aceitar arbítrios. E contra o arbítrio, a instituição, ela jamais se curvará. Então, eu queria deixar claro que estamos convictos da nossa inocência e que essa apuração, uma vez elucidada, vai mostrar isso não apenas para a nossa comunidade, como também para a nossa sociedade como um todo. Ok, para terminar, vamos falar sobre transparência, né? A UFMG fez um grande esforço para criar a ouvidoria, também lançou um novo portal, enfim, iniciativas que acabam incentivando aí o acesso qualificado à informação. Por que essas medidas são importantes e foram tomadas? O papel de qualquer instituição pública num país democrático de possibilitar o acesso à informação à sociedade como um todo, a qualquer cidadão. Então, isso não é mais do que a nossa obrigação de avançar, de aprimorar o trabalho que a ouvidoria faz hoje. E mais do que isso, avaliamos que, cada vez mais, a sociedade ela busca informações hoje das instituições por meio digital, que é outro avanço que a UFMG fez também com um novo portal. A porta de entrada, eu costumo dizer, da universidade, não é apenas a Antônio Carlos ou a Catalão. A principal porta de entrada é o seu portal. E temos a convicção de que avançar com o intuito de fornecer informações cada vez mais qualificadas para a sociedade faz parte de uma universidade que quer servir a sua sociedade. Então, esse foi o intuito, esse permanece sendo o intuito de ter uma ouvidoria forte, e de sempre contribuir, não apenas com a sociedade, mas com todos os órgãos que fiscalizam a universidade e que, sobre nós, cumprem o papel de verificar se a universidade está funcionando bem ou não. A criação da Diretoria de Governança Institucional ela foi muito importante para a nossa gestão, porque nela nós congregamos duas ações que estavam isoladas do ponto de vista institucional, que é a ouvidoria e a lei de acesso. Então, ao colocá-los juntos numa Diretoria de Governança Institucional, nós pudemos pensar melhor a questão da informação, a questão da transparência num contexto institucional. Então, pôde-se fazer uma política arrojada nesse sentido. Então, isso eu diria que foi um dos avanços, a criação dessa diretoria, como foi a criação também da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Já havia uma discussão sobre essa Pró-Reitoria, mas coube a nós institucionalizá-la e criar as condições para que ela pudesse realmente assumir suas funções como o órgão que pensa a política de assuntos estudantis para o UFMG, seja ela através da assistência, seja ela através das ações afirmativas ou de ações voltadas para os estudantes ou propostas por eles mesmos. E um outro órgão que nós também criamos nessa gestão, que foi muito importante, né, Jaime, foi o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, Isso. Que realmente nós não tínhamos esse núcleo. Então, todas essas... E tem um papel imprescindível, ainda mais agora, que esse é o primeiro ano que nós temos a inclusão também das cotas para pessoas com deficiência. Então, esses três órgãos que nós criamos, eles realmente se mostraram relevantes para o melhor andamento das atividades da administração central. Para terminar, ainda sobrou um tempinho para falar sobre os 90 anos da UFMG. A gente já disse, né, mas é sempre bom retomar o assunto. Em 2017, a UFMG completou 90 anos. Como foi, então, estar à frente da universidade neste momento tão importante para a UFMG? É uma data simbólica por ser um aniversário de uma data redonda, como se diz. É muito gratificante ter estado à frente da universidade, não apenas no ano
em que ela se completou 90 anos, mas durante esses 4 anos foram inúmeras atividades que foram desenvolvidas, como já foi mencionado, SBPC, mas um conjunto de atividades acadêmicas com pessoas de notório saber em diversas áreas do conhecimento, que foram sugeridas pela própria comunidade da UFMG, que aqui vieram ao longo de 2017 para compartilhar conosco um pouco da sua sabedoria nas ciências agrárias, exatas, humanidades, engenharias, enfim. Cobriu-se todo um elenco de áreas, inúmeras atividades culturais, então, de maneira que eu fico muito satisfeito da universidade ter completado 90 anos e ela caminhar forte rumo ao seu centenário agora. A professora Sandra e eu costumamos dizer que a maior honra para nós, enquanto servidores públicos, foi ter merecido a confiança dessa comunidade para dirigir a UFMG durante esse período. E saímos com a convicção do dever cumprido. Saímos pessoalmente gratificados por termos dado o melhor de nós, ter entregado o melhor da nossa capacidade intelectual para dirigir a UFMG e, ao mesmo tempo, com um senso do dever cumprido. Os desafios que estavam postos, nós os enfrentamos com altivez, com transparência e com respeito à nossa comunidade. Respeitamos a diversidade da nossa comunidade e, sobretudo, em todas as decisões, já desde o início, nós indicamos que, pessoalmente, nos submeteríamos aos nossos órgãos colegiados. E as decisões, as mais difíceis, as cruciais, sempre foram levadas às instâncias colegiadas da UFMG, que é o Conselho Universitário. Estamos satisfeitos, eu particularmente saio com o senso do dever cumprido de ter devolvido à instituição que me formou parte do intelecto que ela ajudou a me formar. Eu fico muito agradecido à comunidade. Pablo, eu organizei os 80 anos da UFMG, então 10 anos mais tarde, para mim foi uma grande honra poder estar como vice-reitora da UFMG e também coordenar os 90 anos da instituição. Claro que o contexto era diferente, um contexto de poucas verbas, mas nós conseguimos, com o apoio da FAPEMIG, fazer o ciclo Desafios Contemporâneos, que foi muito importante nessa reflexão sobre a qual nós já falamos, e também nós pudemos comemorar os 90 anos da UFMG de maneira sóbria, é claro, pelo momento em que nós atravessamos, mas pudemos também honrar a história, a memória da instituição e também fazer uma reflexão sobre a UFMG que está por vir, a UFMG centenária, que nós teremos daqui para frente. Então, para mim, foi uma grande honra poder estar nessa posição e pensar nessa nossa instituição, que é realmente, como eu disse, uma instituição sólida, que nos orgulha, eu acho que é o orgulho do nosso país também. Bom, então quero agradecer imensamente a presença dos dois aqui, muitíssimo obrigado, desejar sorte aí para os próximos projetos e parabenizá-los também aí pela gestão. Muito obrigado. Nós que agradecemos e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigada, Pablo. Bom, a gente fica por aqui e entra em contato com a TV UFMG pelas redes sociais. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Obrigado a todos e a todas e até a próxima!